Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade de palestra pública. A palestra de hoje será proferida pelo orador espírita Carlos Alberto e terá como tema Herdeiros da Luz. Eu vou fazer uma breve prece e em seguida já passo a palavra ao Carlos. Senhor Jesus, que todos aqueles que estiverem sintonizados com essa atividade possam abrir suas mentes e seus corações ao influxo maior da misericórdia infinita de nosso Pai Celestial. E assim, podermos iniciar as nossas atividades de aprendizado e de autoconhecimento com muita humildade. Que os nossos espíritos possam encontrar nas palavras do orador da noite de hoje a força necessária para enfrentar os desafios que se apresentam em nossas encarnações. Desafios esses quase sempre vinculados ao orgulho e ao egoísmo, e que aparecem a nós para nos tornarmos seres humanos melhores. E assim, com o propósito de aprimoramento constante, pedimos permissão para iniciarmos as nossas atividades. Graças a Deus. Passo a palavra ao Carlos. Uma boa noite fraterna a todos os que se encontram presencialmente na CEF, em especial os que compõem a mesa para direcionar as energias benfazejas recebidas dos mentores e dos dirigentes da casa, como também a todos aqueles que neste momento participam comigo desta sala de acolhimento, em que todos buscamos uma janela mais ampla do entendimento da realidade espiritual, que é o nosso duto maior, porque estamos aqui numa escola de aprendizados. E a página de hoje, ela vem em auxílio exatamente desses aprendizados. Uma página que tem como base Dr. Bezerra de Menezes, Herdeiros da Luz. Dr. Bezerra começa dizendo que o homem está jornadeando num reino de luz. Isso consta do livro Caminhos de Volta de Diversos Espíritos, em que, no capítulo Herdeiros da Luz, o autor é o espírito Bezerra de Menezes, na psicografia de Chico Xavier. Nesta página, ele discute a natureza intrínseca da luz como fundamento do universo e como metáfora para o bem e a iluminação espiritual. Aborda a conexão entre as forças da luz e as leis divinas, bem como o papel do ser humano no uso do livre-arbítrio para promover a luz ou gerar sombras. Mas enfatiza a responsabilidade de cada um em avançar moralmente e espiritualmente. Tudo está posto em nosso favor, mas temos, pela nossa responsabilidade, nós, os que já alcançamos os planos da razão, o dever e a responsabilidade de buscarmos melhor utilizar todos os recursos que nos foram postos à disposição, a começar pelo próprio corpo, a começar pela vida imortal, pelo acolhimento desta escola abençoada. Dr. Bezerra diz que a Terra é um agregado gigantesco de átomos luminosos e que, através dos movimentos presos pela gravidade, faz com que incontáveis átomos repliquem na escala do micro
o que acontece com todo orbe, porque tudo que aqui está formado, tudo que existe neste globo, são formados pelos átomos que estão neste grande componente, inclusive o nosso corpo, que veio da Terra, que é alimentado da Terra, pelo ar e pelas forças que vêm do Sol e com as suas diferentes frequências de luz, a começar por esta luz maravilhosa que nos defrontamos em todo acordar, em todo alvorecer. A luz como a essência da criação. Desde o princípio, que ela se apresenta como aquele diferencial que Deus outorgou desde o instante em que, pela sua vontade, ele criou toda a matéria e todo o princípio espiritual. Pela sua vontade, figurativamente colocado como na Terra, como se encontra no Gênesis, depois de estabelecer céus e terras, o Senhor, olhando para aquele caos, disse que haja luz e houve luz. Isso está no Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aqui ele estabeleceu a ordem mediante suas leis eternas e imutáveis, as leis naturais. A luz, no sentido espiritual, são as leis eternas e imutáveis que ele estabeleceu para todos. A simbologia com a luz, ela é intrínseca em todas as experiências do espírito reencarnado e do espírito na erraticidade. Sempre dizemos que quando algo é claro, quando algo é compreensivo, você diz, tão claro o entendimento como a luz do sol do meio-dia. Quando você se refere a uma mente amadurecida, a uma mente com muitos conteúdos de suas justas conquistas, nós dizemos, aqui tem uma presença portadora de muita luz. E é como nos referimos aos nossos irmãos e irmãs da espiritualidade. Quanto mais aquisições, quanto mais experiências, quanto mais dedicados ao trabalho, mais luz este se reflete na sua manifestação. Porque o perispírito é matéria, quando ele está envolto com as energias do planeta, ele se densifica mais ainda. E com as vibrações mentais que partem do espírito, tudo se manifesta como luz, luz mais intensa, dependendo da hierarquia do ser. Na ciência, a luz está no berço da própria criação, porque na teoria do Big Bang, diz que após uma fortíssima explosão com temperaturas gigantescas, tudo começa então a se espalhar. E nesse espalhar é formada então as primeiras partículas e átomos. E junto com elas uma radiação de fundo, que é a presença da luz que está até hoje nos registros, nas radiações cósmicas de fundo. Porque quando falamos em luz, não é apenas a luz visível. Ela existe em diferentes espectros de frequência e comprimentos de onda. Existem as luzes de alta frequência que estão no micro-ondas, que estão no raio-x, nos tomógrafos, em vários outros aparelhos. Existe a luz visível, que é aquela que impressiona o nosso órgão da visão. Existe aquela que está com ondas mais compridas, que se aproxima do que nós chamamos do infravermelho. Mas tudo é luz. Toda a matéria guarda luz. Se você pegar uma pequena brasa, um pedaço de carvão, e se esse pedaço de carvão for incentivado com uma chama, ele daqui a pouco está emitindo luz pelo calor que ele queima. Há uma combustão, uma reação química,
e nessa reação química há liberação de luz. Então, a luz estava naquela pequena massa escura de um pedaço de carvão de madeira. A luz, nesse momento, está aí com todos, com os LEDs que estão nas luzes, em que uma corrente elétrica está passando, o LED superaquece mesmo na sua diminuta dimensão e libera esta luz maravilhosa que, nesse momento, permite que nos vejamos, permite que tenhamos várias atividades noturnas. Tudo é luz neste nosso universo de Deus, porque ela vem do Pai Criador, o originador de tudo. Ela é um duto por excelência no transporte de informações. São incontáveis as informações que são transmitidas pela luz. A começar por aquela que nós observamos diante da luz branca, diante da luz do sol, nos espelhos d'água, nos espelhos que nós aprendemos a construir nas superfícies. O espelho comum, quando você olha ali, ele, dependendo da luz, expressa uma realidade que nós chamamos de virtual, mas ela tem uma presença tão firme que dá ideia na nossa mente de realidade. Você, quando está diante de um espelho que se vê os objetos, você tem a impressão de que ali parece-me que estão os mesmos objetos e você mesmo que está do lado de cá. É ela que permite que vários aparelhos da medicina possam fazer leituras do nosso mundo interno para detectar ou não doenças ou enfermidades que se alojem no nosso corpo. É ela que permite as comunicações. Quando se fala em micro-ondas, quando se fala em ondas dos satélites, tudo isso são formas de luz. Então, é por ela que nós temos conhecimento de corpos que estão muito distantes, como as estrelas e as galáxias. É lendo variações desta luz em seus quase que infinitos matizes e frequências que a mente humana está aprendendo cada vez mais com novos conhecimentos. Quando você está lendo, quando vocês estão nesse momento acompanhando as letras que estão neste telão ou na tela dos seus computadores, é a luz que está fazendo com que vocês vejam, né? Então, a mensagem é também uma forma de informações que são transportadas pela luz, mas ela está fundamentalmente ligada à vida na Terra. O fenômeno da fotossíntese é conhecido de há muito, e ele é fundamental para a vida na Terra. É ele que separa determinados compostos, como o dióxido de carbono, a água e glicose, em oxigênio, sustentando a cadeia alimentar. É o oxigênio que, ao entrar pelos nossos pulmões, passar pela corrente sanguínea, vitaliza todo o nosso organismo. E ele é um componente tão essencial que, se for cortado o suprimento, por poucos minutos nós desencarnamos. A luz também desempenha um papel crucial em outros processos biológicos, como a visão. A visão está intimamente ligada à luz. Quando você tira momentaneamente a luz visível de um ambiente, você fica como que cego, né? E também na regulação dos ritmos circadianos. A falta da luz, nós entramos naturalmente num processo de adormecimento e que necessitamos para a reposição de energia do nosso organismo. E na vida espiritual, a luz está associada às leis naturais. Haja luz e houve luz, como foi dito em Gênesis, né? Todas as imagens feitas sobre a evolução espiritual estão associadas com a iluminação do ser. Quanto mais evoluído, maior sua iluminação. Então, a luz está presente em toda a nossa experiência, é por isso que Bezerra de Menezes colocou herdeiros da luz. Somos herdeiros da luz. Como a simbologia maior da luz, Jesus se apresentou como a luz do mundo, né?
em diversas passagens do seu testamento, e nós aqui anotamos a de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando Cristo fala isto, quem o segue, segue os mandamentos que ele veio dar testemunho por ordem do Pai Celeste. Ele veio clarificar as leis naturais do Pai Celeste, as leis divinas. Quem segue as leis divinas, como está na questão 614 de O Livro dos Espíritos, vê que ele é feliz, porque lá está dito: a lei natural é aquela que diz ao homem o que deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nos aproximamos de seguir as leis naturais na forma como Jesus simplificou em seu evangelho, seguindo então os seus mandamentos, nós estamos andando na luz, né? Esta luz tem também um significado da luz interior. Eles falam nos evangelhos a importância da luz interior, que representa a presença do Espírito Santo no coração dos homens. Isso está muito bem anotado em Mateus 5,16, né? A vossa luz brilhe diante dos homens. Brilhe a vossa luz. E não só ele fez esta revelação, como prescreveu o modo de nós obtermos a nossa luz interior, seguindo as bem-aventuranças que estão nos capítulo 5 de Mateus, versículos de 13 a 11. Quem vai, então, trabalhando nessa transmutação interna, vai se tornando um ser luminoso. A metáfora do homem como ser de luz é um tema recorrente em muitas filosofias e doutrinas, e dentro do Espiritismo é largamente empregado de diversos modos para mostrar as justas aquisições, o andar da criatura pelos caminhos da evolução, né? E esta ideia faz com que estabeleçamos pontes entre a espiritualidade e a ciência, porque a ciência também se utiliza cada vez mais dos recursos mais sofisticados da luz. Bezerra, então, nos diz que nos domínios da luz, os filhos de Deus, nós outros, os espíritos eternos, vivemos imersos na luz, promovendo a construção de destino melhor, através do uso de nosso livre-arbítrio. E complementa. Por isso mesmo convém lembrar que os herdeiros da luz somos todos nós, já que a luz é para cada um de nós aquilo que a corrente oceânica representa em si para o peixe que lhe atravessa os campos de força. Nós atravessamos a cada momento quantas formas de luz que são cooperação para o nosso esclarecimento, o nosso desenvolvimento. Nesse momento, estamos tendo uma interconexão com a luz, trazendo os esclarecimentos de Bezerra de Menezes, que estavam ali retidos na letra e que agora estão aqui em campos eletromagnéticos em telas luminescentes. Mas a verdadeira luz, que é aquela que está com o proceder ético e moral, é o chamamento que o Dr. Bezerra nos faz. Acordemos para a luz, aplicando na formação de novas bênçãos de luz. A ciência nos revela os aspectos biológicos e físicos de nossa existência, enquanto a fé nos proporciona uma compreensão mais profunda do significado da vida e do nosso relacionamento com o divino. Quando falamos em ascese, quando falamos em venturas, quando falamos que somos herdeiros de um futuro radioso,
que Dr. Bezerra faz a metáfora, os herdeiros da luz, a importância do livre-arbítrio é crucial, é fundamental, porque nós que mergulhamos nos planos da razão, que temos como contrapartida do desenvolvimento da inteligência a possibilidade de escolhas, segundo o nosso senso e vontade, ainda que na proporção do desenvolvimento de cada um, nós temos como contrapartida a responsabilidade. A liberdade da escolha e a responsabilidade com os resultados. Então, mas esse livre-arbítrio, que dentro da doutrina é ponto pacífico, no mundo da ciência não é. Existe corrente no mundo da ciência que diz que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque tudo vai decorrer do comportamento dos gêneses, da complexidade cerebral, dos fatores culturais, dos fatores biológicos, dos neurotransmissores. Quer dizer, a ciência coloca dezenas e dezenas de elementos causais que estão na nossa vida, anulando, nesse entendimento empobrecido, que não existe livre-arbítrio. Nós estamos, na realidade, dentro de uma sequência de fenômenos e leis com um certo determinismo ou mesmo o acaso. Mas tem um ramo da ciência que está se desenvolvendo com a chamada teoria da complexidade, que ela oferece uma visão mais ampla, sugerindo que o comportamento humano é o resultado de múltiplos fatores, incluindo genes, ambiente em que você viva, a cultura da qual você está vinculado na sua sociedade e acaso. Ela não nega o livre-arbítrio, mas enfatiza a importância de considerar a complexidade do sistema humano na hora de tomar decisões. E vocês viram que eu enfatizei um dos itens que esta teoria encampa, que é o do acaso. A revelação dos espíritos superiores, na doutrina dos espíritos, afirma que Deus criou o homem para um futuro radioso. A nossa vida tem um propósito estabelecido por Deus, e este propósito é que nós, cada vez mais, estejamos em condições melhores em todo o concerto da criação. Concedeu-lhes leis eternas e imutáveis para guiar seus destinos. Provê meios adequados para que aprenda e realize experiências de superação. A cada momento nós somos instados a avançarmos um pouco, a sermos um pouco diferentes, a realizarmos novas experiências, a absorvermos novos conhecimentos, a observarmos realizações de sucesso de outras criaturas, e dotou-lhe de inteligência, imortalidade e livre-arbítrio. Aprender e reaprender integra a vida de todo ser espiritual. Sendo Deus a fonte originária de tudo, nada lhe escapa ao conhecimento e poder, não havendo lugar na criação para o acaso. Se existem leis eternas, se Deus tudo sabe, não pode existir algo que seja fortuito e fuja das leis universais que ele estabeleceu. Então, a ciência se aproxima da compreensão do processo do livre-arbítrio, ainda que em uma parte muito específica, que está naquela que quando o espírito está reincorporado, né? O processo de decisão ligados às estruturas funcionais biológicas, cerebrais e do meio em que nos encontramos na Terra. Mas não está levando em consideração que uma parte, e a parte mais importante da consciência, não está no cérebro, está no perispírito, que tem acervos de experiências ancestrais que absolutamente não são explicáveis e não são tocáveis pelas estruturas cerebrais desta reencarnação. Então, o espírito, junto com a inteligência, é dotado de livre-arbítrio desde o instante que foi criado. Mas somente quando alcança os planos da razão,
como está lá na questão 76 de O Livro dos Espíritos, é que exerce como contrapartida da responsabilidade suas escolhas. Os animais estão isentos desta responsabilidade consciente, porque a consciência deles não alcançou o grau de amplitude da consciência humana. Mas o humano, sim, ele, por tudo aquilo que ele dê causa, por tudo aquilo que ele escolha, ele tem responsabilidades e se consorcia com os efeitos daquilo que ele imprimiu à causa. Então, as responsabilidades das suas escolhas, elas operam nos dois sentidos, para o bem e para o mal. Mas quando estamos mergulhados na carne, esse espírito é constrangido a utilizar memórias, lembranças e funcionalidades que estejam afeitas ao programa reencarnacional que ele veio cumprir. Mas as memórias inatas, elas nunca se apagam no ser. Sempre somos nós no tronco da nossa verdadeira personalidade. Hábitos, tendências, preferências, gostos, é a habilidade de adquirirmos novos conhecimentos, a forma como nós produzimos conhecimentos pelas sínteses que realizamos dentro da nossa própria consciência, tudo denota que nós somos um acervo muito mais antigo. E, independente de estarmos no corpo, é o espírito quem pontifica a experiência do ser onde quer que ele se encontre. Dr. Bezerra, então, nos traz alguns aconselhamentos, né? Sobre todas as forças da vida espiritual, a que nos é possível recorrer, o amor é o sol divino, irradiando onde esteja tudo que é belo e bom, grande e santo. Esperemos o futuro, esforçando-nos para que a luz de Deus em nós venha brilhar cada vez mais. Está lá na síntese do capítulo 5 de Mateus, que nós lembramos logo um pouco antes. Do modo de fazer para que o resultado seja que brilhe a vossa luz perante os demais homens. Muito próxima, vemos a época em que as sombras de nossa própria alma, ou melhor, todas as sombras criadas por nós mesmos em nossas próprias almas, serão capituladas na patologia comum. Os seres mais avançados já deixaram essas sombras, já consertaram os seus vícios e defeitos, já internaram dentro de si o tratamento que os isenta da manifestação do orgulho e do egoísmo. Eles já venceram a si mesmos numa larga escala da evolução que nós ainda estamos penosamente percorrendo. Se nós pudéssemos radiografar o novelo do ódio, da tristeza, do desânimo, da inveja, do ressentimento, concluiríamos com facilidade que todas as desídias, todas as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo nascem desses conteúdos nefandos que teimam em permanecer no nosso mundo interno. Os poderes divinos que são independentes e prevalentes em relação a toda a criação, jamais se deformarão em relação aos vícios e ignorâncias humanas. O que é do planejamento divino tem níveis de acertos que jamais a condição humana pode questionar. Por mais que apareçam novas teses, novas teorias, por mais que apareçam negações da autoria divina sobre tudo, por mais que se anotem verdadeiras filosofias bem elaboradas, mas que terminam sendo sofismas. Deus é único, Ele é o Pai Criador, Pai e Mãe Criador. Acolhamos, então, alguns conselhos adicionais do Dr. Bezerra de Menezes como o amigo de todos nós.
para a luz que nós devemos herdar. Exerça a caridade e a benevolência. Dissemine a concórdia. O progresso é estender a luz, é ampliá-la. Perdão é sustentação da luz. Esperança é preservação dela. Os desequilíbrios do espírito estabelecem dentro de nós e conosco a introdução das doenças. É por isso que a ciência curativa se baseará no amor que o Cristo nos legou, no uso da luz de que dispomos para extinguir as trevas. Nós estamos falando exatamente de uma criatura que é testemunha diária há mais de século, balsamizando, aliviando, curando naquilo em que a misericórdia do Senhor permite, auxiliando a todos os seus irmãos reencarnados e nas adjacências da espiritualidade, como nós temos notícias em vários livros mediúnicos. Ele trabalha aqui e trabalha na erraticidade, né? É o merecimento reconhecido pela misericórdia divina que opera este atendimento positivo. Mas esse ministrador intermediário, que aqui no caso nós estamos colocando o próprio Dr. Bezerra, tem dentro de si luz suficiente para somar com a fé e as esperanças do necessitado e levar o auxílio que ele mais necessite sem se afastar da lei. Nós também somos convidados a esse testemunho iluminativo. Basta sairmos da nossa faixa do conforto, partirmos para as pequenas lutas e podemos ser também testemunhos de ajudas edificantes, de esclarecimentos, de partilhamento com outras criaturas que estejam em travessias difíceis, guardadas, evidentemente, as proporções entre nós e este grande mentor. E finalizando nossa pequena imersão sobre o que sustenta a tese do Dr. Bezerra de que a luz é física e a luz é espiritual, numa construção muito bem elaborada, na página Herdeiros da Luz, todos somos chamados a multiplicar os valores de Deus em nossas mãos. É necessário que haja uma interação entre nós e a criação, da criação da natureza, da criação com as demais criaturas, para que a luz do Senhor possa introjetar dentro de cada um, e assim esta criatura consiga dar passos firmes na direção do progresso espiritual a que todos aspiramos. Dentro da vida e do universo, é a presença de Deus em nós, aprendendo pouco a pouco a refletir Deus, criando o bem que é a luz permanente da vida, em favor de nós mesmos. Sigamos adiante e conservemos a certeza de que unicamente pela ação do bem de todos, que também está incluso o nosso, conseguiremos traçar senda para o mais alto, onde a luz divina nos reunirá e abençoará para sempre nas comunidades felizes, nas comunidades angélicas, nas comunidades divinas. Entre nós e esses estados muito superiores, só falta a nossa perseverança, falta as nossas boas realizações, porque somos imortais. Alcançaremos a todos os estágios da evolução, fruto dos nossos próprios esforços, frutos daquilo que nós mesmos estaremos realizando como co-criadores. E, por fim, então, que tenhamos a nossa fé e a esperança renovadas, porque Jesus continua sempre conosco pelos rumos evolutivos. E que assim seja. Agradecemos ao Carlos, que com sua gentileza habitual nos traz interessantíssimas informações sobre a realidade fundamental de tudo aquilo que existe no universo.
Agradecemos mais uma vez ao Carlos e pedimos licença para encerrarmos a transmissão.